Bom dia abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Estamos aqui, irmão, mais um dia, hoje sábado, dia 14 de 10 de 2023, mais uma nova mensagem. Para que, irmão, nós venhamos a conhecer ao Senhor. Porque, irmão, no passado, na nossa vida para trás, nós não conhecemos ao Senhor verdadeiramente. Nós fomos pregados um Senhor falso, um Deus falso, criado pelo homem. E eu vou provar aqui nas Escrituras Sagradas. Como esses lugares onde a gente se reunia, e lá diziam que nós ia aprender a palavra de Deus, nunca aprendemos a verdadeira palavra de Deus, nunca vivemos a verdade do Evangelho que Paulo pregou. Vou provar aqui na Bíblia como todas as denominações, tirante nós que pregamos a graça de Deus, o Evangelho em verdade, em graça, tirante da gente que prega, tudo que pregaram para a gente foi mentira, foi idolatria, foi feitiçaria, foi doutrinas de homem e não de Cristo. A de Cristo eu vou pregar hoje e vocês vão conhecer hoje, a partir de hoje. Agora, irmãos, difícil é o ser humano reconhecer que viveu a vida toda errada, numa mentira, guiado por homens mentirosos e que não prega a verdade, tudo, irmão, só por causa de dinheiro. E, irmão, e reconhecer isso, tem vários motivos. Um dos primeiros motivos, irmão, é a vergonha. É o constrangimento que acarreta agora a tua vida por causa da verdade que vai chegar até você. E aquelas pessoas que estão próximas de você, que acreditavam que você era um cristão verdadeiro, agora ele vai ficar imaginando que você era um estelionatário, que você é um mentiroso e que não dá crédito mais à palavra de Deus, aquilo que você diz. E isso, irmão, está em todo o sistema religioso que simplesmente passaram a vida inteira mentindo para vocês. Eu vou provar aqui na Bíblia, tá certo? Vou provar aqui na Bíblia. Isso traz muito constrangimento. E precisa, irmão, a gente estudar a Bíblia para poder a gente entender as coisas de Deus. Uns, irmãos, não têm coragem de estudar. Por quê? Porque se na mente dele, se ele conhecer as coisas de Deus, ele vai ser condenado, porque não tem como ele escapar, porque ele tem conhecimento. E na mente dele, ele não quer conhecer, porque quando ele se chegar diante de Deus, ele acha que é inocente, porque ele não conhecia. Tá certo? Outros não querem conhecer a verdade por medo do constrangimento que vai trazer a verdade da palavra de Deus. Outros porque não têm tempo, outros porque estão preocupados com seus afazeres, com seu dia a dia, com suas lutas, e não tem tempo para Deus. Ele tem tempo para ver qualquer coisa no celular, na internet, ele só não tem tempo para Deus. Ele só não gosta de ver as coisas de Deus. E quando fala de Deus, ele sai fora, não quer saber nem das coisas de Deus. Então, abençoado, estamos aqui para pregar mais uma mensagem, né? Louvado seja o nome do Senhor. E para nós ter conhecimento. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai fiel e justo, Senhor, estou aqui
diante, Pai, dessas sagradas escrituras, da palavra de Deus, que o Senhor venha me usar para que eu transmita não aquilo que eu quero, mas aquilo que o povo do Senhor está necessitado de conhecer. E que o Senhor escolheu a cada um deles. E que eles venham se encaixar no propósito do Senhor. E não que o Senhor venha se encaixar no nosso propósito, no nosso ego, nas nossas concupiscências. Mas que o Senhor venha atuar na nossa vida com poder e com conhecimento. Usa-me porque eu vou usar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E no nome do nosso próprio Deus, Criador do céu e da terra, que habita dentro de nós, eu agradeço. Amém. Então, meus amados irmãos, vou aqui provar na Bíblia que a chamada religião, quando eu estou falando de religião, estou falando de todas as denominações, excluindo nós que pregamos a graça de Deus. Vamos aqui para um texto falar sobre salvação. Como que se dá o processo de salvação? Quem foi que fez o processo da salvação? De que mérito foi feito esse processo? E como se deu esse processo de você ser salvo e ter a vida eterna e ter paz e comunhão com Deus? E provar que a religião mentiu para você, viveu mentindo, vive mentindo e vai viver mentindo ainda. Tá certo? Vou provar aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz aqui, ó. Eu estou com essa Bíblia viva aqui, ó. Certo? Bíblia viva. Diz aqui. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Ó, irmão, aqui a gente tem que ler a Bíblia respeitando a conjugação verbal para quem foi escrito, a época e a cultura, as tradições. E tem que aqui nós entrar no texto para saber que isso aqui foi escrito há muitos anos atrás e por pessoas judaicas, com costumes judaicos. Tá certo, meu amigo? E que os autores que escreveu isso aqui, de lá para cá, nenhum deles tem conhecimento de Deus e nunca teve. Nem tem, e nem nunca teve, não tem. E eu acho difícil de ter, porque eles não se submetem ao entendimento de Deus, à justiça de Deus. Eles não se importaram com a justiça de Deus. Está lá em Romanos no capítulo 1. Eles não se importaram com a justiça de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10 também, que eles, rejeitando a justiça de Deus, estabeleceram a deles mesmos. Romanos, capítulo 10, do 1 ao 5. Pode ler lá. Tá certo, meu? E 1 de Romanos, do capítulo 16 em diante. Vai falar sobre isso. Então, irmão, quem é que estava mortos aqui em pecado? Era esse povo aqui dessa época. Eles estavam mortos, estavam afastados, estava sem Deus no mundo. Essa humanidade aqui se encontrava nessa situação. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Olha. E por que é que eles estavam mortos nos seus próprios pecados? Seguia a multidão e era iguais a todos os outros, cheio de pecado e obedientes às ordens deste mundo e aos poderosos príncipes do poder do ar. Olha aí, irmão.
Quem era que regia aquele povo? Era os príncipes, era os governantes do ar. Quando fala do ar, príncipe vem de principado e poder vem de potestade, vem de poder, de quem rege, de quem domina. Nós hoje estamos sendo dominados por um presidente no nosso país que é de encontro com a palavra de Deus. Ele é um principado, ele é uma potestade, ele é o presidente. Ele, junto com o Supremo Tribunal, faz o que eles bem querem, o que eles bem entendem, castigando o povo, fazendo seus desejos carnais, com o poder que tem na tua mão, que o povo deu, botou eles lá, e eles abusam em benefício próprio deles. Tá certo? Então nós estamos sendo regidos nos dias de hoje. A mesma coisa acontecia com esse povo, e esse povo aí, tanto os crentes como os mundanos, estão sendo guiados, as pessoas são guiadas. Quando você chega, que você prega a palavra de Deus, que você prega a verdade de Deus, ninguém quer, ninguém aceita, ninguém acredita. Já foram tantas vezes enganados e sabateados pelas religiões, que quando a verdade de Deus chega na vida dele, Deus usa alguém simples e humilde, eles não acreditam, e eles começam a atribuir aquelas pessoas que é humilde, que Deus usa, que não tem estudo, que não tem sabedoria, que Deus se manifesta nele, eles agora começam a atacar as pessoas, dizendo que a pessoa é um analfabeto, que a pessoa não se congrega com eles, que a pessoa não tem pastor, que não tem igreja. Ó, irmão, eu tenho igreja, eu faço parte da igreja espiritual de Cristo. A igreja de Cristo, ela não é física, ela é espiritual. Eu tenho um pastor, o meu pastor não é homem humano, o meu pastor é Cristo Jesus. Ele é o cabeça, ele é o dono da igreja, ele é o autor da igreja, eu sirvo a ele, eu sou um cristão, eu obedeço a palavra dele. Então, irmão, nós estamos aqui numa missão diplomática. Nós somos embaixador de Cristo. Ele fez eu ministro de uma nova aliança. Eu sou ministro de uma nova aliança. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu sou embaixador, eu cuido das coisas celestiais de meu Pai. Eu não tenho aqui interesse nenhum, não estou pedindo dinheiro a você, não estou pregando por dinheiro, não estou trazendo você para se reunir em nenhum local para você ser obrigado, eu lhe constranger a você dar dízimo e dar isso e dar aquilo, pregando mentira, que dízimo nunca foi dinheiro e dízimo não é para o gentil, foi para o povo de Israel, era para uma nação específica. É ok, meus amados? Então eu vou trazer aqui a verdade para você ficar conhecedor da verdade e você acompanhar aí, você vai ver que você que é crente, 30, 40, 50 anos, passou a vida sendo enganado. Numa falsa esperança que os homens que estão aí, que vocês defendem eles até a morte, vivam arrancando dinheiro, obrigando vocês a dar dinheiro a eles, com textos isolados, fora de texto e contexto, e que vocês pagam para ouvir mentira. E sem, irmão, ter conhecimento, e sem saber que vocês não vão passar na porta estreita. Esse é o pior. Porque são cegos guiando outros cegos, e os dois vão cair no barranco, no buraco, viu? Então tá aqui tá dizendo, olha, seguia a multidão e era iguais a todos os outros, cheio de pecado e obediente às ordens deste mundo,
e aos poderosos, príncipe do poder do ar. Ó, irmão, esse povo aqui, dessa época, ele seguia o curso de quem? Do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus. Então, como é que o mundo hoje se comporta? Na mesma situação desse povo aqui que estava preso no pecado pelas suas próprias transgressões, eles eram escravos e eles estavam mortos pelos seus pecados. As pessoas aqui, irmão, estavam mortas fisicamente? Não. Elas estavam mortas espiritualmente. E hoje, as chamadas religiões não estão mortas espiritualmente, vivem em adultério, vive tentando salvar aquilo que Deus já condenou, porque salvação, irmão, não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, não é porque eu fui lá num local e lá eu confessei Jesus e lá eu aceitei a Jesus, porque senão a Bíblia é mentirosa, porque diz que tudo isso foi feito através do sacrifício que Cristo fez na cruz. Se foi por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, então se eu vou buscar a minha salvação, o mérito já não é de Jesus Cristo, já é meu. Tá vendo, irmão, como vocês passaram a vida inteira sendo enganados e que não pregaram a verdade a vocês? O que lhe ensinaram foram mentira para manter vocês presos num curral, numa denominação, e lá mostrar versículo fora de texto e contexto e obrigar a vocês a dar dinheiro a essas pessoas para elas se enricarem, porque elas não abrem mão dessa mentira por causa do dinheiro. Eles não pregam a verdade, não traz conhecimento para vocês e vocês é preso numa mentira, aonde Jesus disse que quando vocês conhecessem a verdade ia libertar vocês. O mentiroso, para manter você preso e arrancar dinheiro de vocês, diz que quem liberta você é um culto de libertação. Agora, peça a ele para mostrar aonde tem esse versículo na Bíblia Sagrada que um culto de libertação liberta alguém. Me mostre. Peça a ele para mostrar aí a você. Eles não têm coragem de mostrar porque não existe a mentira. E sabe que vocês vão descobrir que eles estão mentindo. Então, meu irmão, o povo aqui estava vivo fisicamente, mas espiritualmente eles estavam mortos porque eles não queriam saber de Deus. Não foi o que aconteceu com eles quando Jesus veio. Eles receberam Jesus, eles acreditaram em Jesus. Tinha algum motivo para eles não acreditar em Jesus? Tinha não. Por quê? Porque as escrituras testificavam de Jesus, falava de Jesus, anunciava sobre Jesus. E mesmo estando escrito, eles não acreditaram. Na mesma situação está o povo de hoje, a chamada denominações, chamadas religiões de hoje, que não prega Jesus verdadeiramente, para você se enriquecer no conhecimento. Tá certo, meu irmão? Tá certo, meu irmão? Então, versículo 3 aqui, ó, diz, olha, não, 2 ainda. Vocês obedeciam ao poder do ar, que está operando agora, mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Ó, irmão, esse poder do mundo, das pessoas, dos comandantes, que dominava aquelas pessoas, que dominava aqueles países da época de Jesus, aquela região, não é o mesmo que domina hoje. Tirante para os governantes políticos, que na época de Jesus era Herodes, era Roma, era o poder. Esse povo fazia parte do poder político,
E os religiosos faziam parte do poder religioso, trazendo para os dias de hoje a política, os governantes que dominam o país não estão se encaixando, não é uma mera coincidência que está a mesma coisa. As pessoas religiosas também não está do mesmo jeito que fizeram aliança com Herodes, fizeram aliança com Roma e sacerdote e levaram Jesus para ser julgado diante do povo ímpio, dos comandantes. Será que se você levar a palavra de Deus a este povo, a estas pessoas, eles escutam ou eles fazem as suas próprias vontades? Ou as pessoas que se dizem ser religiosas não estão em comunhão com o sistema político, querendo ganhar vantagens, poder, privilégios, né? Associado com ele, bancada até evangélica no meio da política, associado com os ímpios, e rege o povo numa mentira. Não é uma mera coincidência que está do mesmo jeito que era aqui. Olha, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Será que eles vivem em obediência ao Senhor? Será que eles pregam a verdade do Senhor? Será que o sistema religioso prega o que o Senhor mandou? Ó, irmão, eu vou só perguntar aqui a vocês que são crentes, vocês que conhecem a palavra de Deus, que dizem que conhecem e que vocês dizem que são verdadeiros e que seguem a palavra de Deus. Irmão, você tem coragem de se levantar aí na sua igreja e perguntar ao pastor de vocês, que domina vocês, ou o seu pastor presidente, por que que ele prega as ordenanças e mandamentos que Jesus escravou lá na cruz do Calvário? Você tem coragem de interrogar ele por isso, no meio da igreja aí? Porque Jesus aboliu. Ninguém pode tirá-la da cruz e pregar no seio da igreja. Pergunte a ele por que que ele prega, irmão. Ele está em transgressão, ele é um falso profeta, ele é um mentiroso. Ele só faz isso por causa do dinheiro. Então ele vai enganando e sendo enganado. Ele vai enganando o povo e se enganando. Apesar que ele não está se enganando, ele sabe de tudo isso. Mas por causa de abrir mão do dinheiro, ele vai fazendo de conta que não conhece, que não sabe, que é inocente. Tá aqui, ó. 3. Todos nós costumava viver entre eles. Olha, o povo costumava a viver entre eles. Quem era esse povo? Era o povo do mundo. Paulo está pregando uma carta aos Éfesos. Ele começou a pregar o evangelho da graça. O povo começou a acreditar. O povo agora tinha que mudar, viver uma nova vida. Paulo está dizendo, olha, nós vivia no meio deles. Vivia, não vive mais. Praticava as obras dele, não pratica mais. Agora é uma novidade de vida, está lá em Romanos, no capítulo 6. Vivamos, irmão, uma novidade de vida, uma vida nova. Lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmão, aquelas práticas cerimoniais, aquelas práticas da lei, aquela vida velha que levava, aquelas coisas velhas, aqueles rudimentos, tudo da lei que Jesus aboliu, toda a vida pregressa daqueles que não conheciam Cristo e que viviam uma vida de pecado, pecaminosa, de coisas contra Deus, elas agora tinham que deixar e viver uma nova vida. Elas tinham que ser exemplo, elas tinham que ser luz. Elas andavam nas trevas, agora ela tinha que vir para a luz.
né, irmã? Tá aqui, ó. Todos nós costumava viver entre eles, manifestando pela nossa vidas o mal que havia dentro de nós, olha. Esse mal estava onde? Coração, dentro. Então, irmão, eu tenho que fazer o quê? Arrancar tudo isso, jogar fora e agora viver uma nova vida arregada, que tem que entrar agora é o conhecimento de Deus dentro do meu coração e eu praticar essa nova vida, essa nova maneira de viver que eu aprendi com Cristo, com o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. Você tem que aprender com ele, ele vai nos capacitar, ele vai nos alimentar com o evangelho da verdade. O Espírito Santo vai nos convencer que nós estávamos errados e que agora nós deixamos essa vida velha, deixamos de se congregar com esses irmãos, que diz que é irmão, mentindo, irmão, para vocês e guiando vocês num caminho errado e que vocês nunca vão chegar no alvo que vocês querem, porque vocês andam numa doutrina errada e mentirosa. Então, irmão, esse mal estava dentro do coração das pessoas. Ele se manifestava dentro das pessoas. Por quê? Porque ele era instruído pelas pessoas do mundo, mundana, que vivia em pecado, estava morto nos seus pecados. Está aqui, olha. E fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Ó, irmão. Então, qual era o propósito desse mal agindo dentro do nosso coração? Qual era a finalidade dele? Olha, a finalidade dele fazer esse mal dentro do coração da gente era para fazer o quê, irmão? Olha, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões e os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Olha, então, os maus, as nossas más obras, o nosso desejo mal dentro do nosso coração, os maus pensamentos pudessem nos arrastar. Arrastar para onde, irmão? Arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Então, irmão, qual é o desejo do sentimento, do pensamento mal? É arrastar você para a ira de Deus. Não é para a salvação. Não é para a vida eterna, é para a condenação. Então, o mau desejo, o mau pensamento no coração, a injustiça, a mentira, o ódio, os maus pensamentos, o desejo de enganar, o desejo de ira, de contenda, de fazer mal aos outros, de não ajudar os outros, de ser intrigado com alguém, de desejar mal, de fazer mal. Ó, irmão, tudo isso é um desejo que atua em você para arrastar você para a ira de Deus. Ó, irmão, e não queira estar debaixo da ira de Deus, não, é tão ruim, irmão. Ó, irmão, eu olho para os seres humanos aí, que diz que é de Deus, eles ficam dizendo da boca para fora, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Oi, meu irmão, misericórdia, Deus tenha compaixão, viu? Meus irmãos, oi, eu fico com angústia, eu como ser humano, eu fico com angústia tão grande, irmão. Quando eu vejo um ser humano dizendo da boca para fora que ama a Deus, irmão, e que o coração dele é negro, cheio de ódio, irmão. Ai, meu Deus, Deus tenha misericórdia, irmão, dessas pessoas. Deus tenha compaixão, irmão. Porque o inimigo,
atua na mente dela. E elas nem sabem, irmão. Elas nem sabem que está blasfemando de Deus, que está sendo contra Deus. Quando ela se levanta contra alguém, ela pensa que está se levantando contra aquela pessoa. Ela está se levantando contra Deus, contra a falta de conhecimento da verdade, da justiça, do amor, da paz. Mas, né, irmão? Diz elas que são de Deus, né? Um dia elas vão ter um encontro com o juiz que julga tudo. Irmão, e não quero nem pensar, irmão, no que elas possam receber. Deus tenha compaixão, Deus tenha misericórdia. Então, irmão, o desejo desse mau pensamento, olha, ir fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões, olha, irmão, esse desejo mau é uma raiz, é uma árvore imensa que cresce dentro da pessoa. E isso, irmão, vira um desejo desenfreado, vira uma paixão, um amor. Irmão, paixão é coisa que cega. Paixão não é amor. Paixão, irmão, é uma falsa ilusão que mostra que você é apaixonado pelaquela pessoa, pelaquele ser, mas quando aquele ser não faz a tua vontade, não faz o que você quer, você cria um sentimento de ódio dentro dela e você quer destruir ela. Nós não vê acontecendo isso com os casais, que é uma paixão, é um amor, diz ele que é um amor desenfreado, é o amor da vida dela, e dá carro e dá presente, quando é daqui a pouco mata. Tem um desentendimento e as pessoas não dão mais certo, aí quando a fé ele mata, ou o homem mata a mulher, ou a mulher mata o homem. Não é isso que nós vemos aí? Não é isso que a gente vê nos sentimentos humanos, nas pessoas que matam os outros com a rejeição, com palavras de mágoa que não sai da boca de Deus. Não é isso que a gente vê na humanidade? Então, irmão, é uma paixão, é uma raiz. Olha, uma paixão e os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar, estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Olha, irmão, esse povo, irmão, está debaixo da ira de Deus. Olha, irmão, não queira estar debaixo da ira de Deus, não. Queira, irmão, estar em cima da graça de Deus, da verdade de Deus, da justiça de Deus. Olha, 4. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto, que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados, olha, irmão, aqui, Deus no 4, Efésios 1, 4, está dizendo, não, Efésios 2, 4, está dizendo, que Deus, porém, é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto, que, embora estivesse espiritualmente mortos e condenados, olha, irmão, aqui, mortos e condenados. Então, aquele povo estava morto e condenado. Pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, irmão, aqueles irmãos, eles estavam espiritualmente, é o que eu disse, olha, eles estavam vivos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam mortos nas suas ofensas e nos seus pecados. Olha, irmão, você aí está vivo fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Porque você não acredita na palavra de Deus, você não crê na palavra, você não recebe, você não escuta. E principalmente aqueles que não gostam de mim, aí é que não recebem mesmo, porque eles dizem que eu não sou de Deus. Eles não acreditam que sai da minha boca, porque o que está saindo da minha boca aqui, irmão, não foi eu, olha, eu não escrevi isso aqui não, olha. Eu não sou o autor daqui. Eu estou narrando isso aqui para vocês que não conhecem isso aqui.
não têm entendimento disso aqui. Por que, irmão, vocês não têm entendimento? Porque vocês vivem no pecado. E Deus não se manifesta no pecado, irmão. Ele só manifesta, irmão, na luz. Eu tive muitos anos no sistema religioso e Deus nunca se manifestou na minha vida, irmão. Por quê? Porque eu vivia na mentira. Quando eu deixei o sistema religioso e vim para minha casa, e na minha casa eu me humilhei aqui diante do Senhor e pedi para que o Espírito Santo, que habita em mim, que eu cria que ele habitava em mim e que ele me mostrasse a verdade, eu comecei a ler e Deus começou a se manifestar na minha vida e eu comecei a praticar isso aqui. Agora, irmão, não vamos dizer aqui, não vamos estar com hipocrisia e dizer que nós não erramos, não. Nós erramos, irmão, mas nós não vivemos na prática do erro. Nós pecamos, mas não somos pecadores. Nós se esforçamos, irmão, para aprender isso aqui e para viver isso aqui, praticar. Ó, irmão, não é fácil, não. Não é fácil, não, porque o mundo inteiro, irmão, nos persegue. As pessoas, por onde você anda, irmão, elas rejeitam você, elas não querem conversa com você, elas isolam você, elas não querem conversa com você, elas não querem saber de você, elas não ajudam você, elas não fazem nada por você, porque elas não acreditam em você, porque você prega a verdade e a verdade que você prega vai de encontro com a vida pregressa que elas levam. Então a gente é rejeitado, a gente é humilhado, a gente é massacrado, a gente é perseguido, a gente passa por tribulação, passa por dificuldade, passa por injúria. Tudo que você imaginar a gente passa, meu irmão. E nem todo mundo, irmão, está preparado para sofrer. Olha, irmão, eu sofro tanto, vocês nem imaginam o quanto as pessoas me perseguem. Olha, irmão, eu já passeando no shopping, no Midway, eu já cheguei a pregar essa palavra aqui. E teve uma senhora lá numa loja lá, irmão, que ela até me expulsou de lá, quando eu comecei a falar de Jesus. Ela me expulsou da loja dela, ela mandou se retirar. Disse que eu não pregasse esse Jesus lá. E não só é lá não, irmão. Aonde eu convivo é assim. Agora eu estou preparado, viu, irmão? Porque quem me capacita, olha, é Ele. Quem me dá o Espírito Santo para suportar é Ele. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Mas a gente vai aqui levando. Importa agradar a Deus de que aos homens. Certo? Então aqui, irmão, no versículo 6, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Olha, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, nós estávamos mortos em pecado. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, está falando que aqueles irmãos estavam mortos nos pecados. E a gente também, nos dias de hoje, a gente também estava morto, irmão, no pecado. Por quê? Porque vivemos numa religiosidade farisaica e mentirosa. Então, nós estávamos na prática do pecado. Deus já santificou nós lá na cruz do Calvário, o nosso espírito, mas a nossa carne, o nosso corpo carnal, ele estava morto em pecado. Por quê? Porque nós andávamos numa doutrina errada, numa doutrina que não é segunda de Cristo, que não é a verdade do Evangelho. Foi o que Paulo fez com Pedro, lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo, eu acho que 14 em diante, por aí, que ele repreende, do 12, por aí, que ele repreende Pedro na frente de todos, porque ele disse, você não vive segundo a verdade do Evangelho. Pedro vivia uma vida farisaica. Entendeu, meu irmão? Era um escolhido de Deus, mas não estava vivendo a verdade do Evangelho pregado por Paulo. Então Paulo repreendeu ele na frente de todo mundo. Por quê, irmão? Porque ele estava comendo e bebendo com os gentios. Quando chegou alguém da parte de Tiago, que pregava a circuncisão, quem andava com Paulo pregava a incircuncisão, pregava o Evangelho da graça.
Ele estava no meio do gentio. Então, quando ele olhou, que ele viu os que andavam com ele e andava com Tiago, que pregava a incircuncisão, disse que ele saiu de fininho. Temendo aqueles que ia dizer, mas Pedro, você está no meio do gentio, comendo e bebendo. Olha, aí Paulo repreendeu ele na cara. Ele queria obrigar os gentios a viver como judeu. Não é o que hoje a igreja evangélica faz, querendo fazer você de judeu, pregando todas as ordenanças da lei de Moisés, da cruz para trás, querendo, botando de garganta dentro de vocês e fazendo vocês ser como judeu. Diz aqui, olha, somente pela sua graça merecida é que nós fomos salvos. Olha, pela graça de Deus, merecida, ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Quando é que ele fez isso, irmão? Lá na cruz do Calvário. Aqui em Efésios, no capítulo 2, nós vamos chegar lá ainda, lá no 9, tá falando, no 8 está falando sobre isso. Olha. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. Olha. Irmão, nós aqui, Paulo está falando, aqueles irmãos lá. E nós hoje, irmão? Nós hoje. O meu espírito e o seu espírito, lá em Romanos, no capítulo 6, do 1 ao 6, está falando que nós fomos sepultados juntamente com ele. Então, eu estava lá, estava não. Meu corpo estava lá, estava não. O que é que estava lá? O meu espírito. Diz que o meu espírito entrou juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, o meu espírito também já ressuscitou pronto, perfeito e purificado. Lembra que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Orai e vigiai, porque a carne para nada aproveita. Então, irmão, a sua carne, os seus desejos carnais, ele leva você a se afastar de Deus. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, versículo 7, está dizendo que a carne não se sujeita à lei de Deus. O que é que se sujeita à lei de Deus, irmão? O que é que refreia a sua carne? É o Espírito Santo que mora aí dentro de você, ela é quem refreia a sua carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16, ele está orientando para que você não cumprirei a consciência da carne. Andai no Espírito, irmão. Tá certo, meus amados irmãos? Então, vocês foram enganados, vocês são enganados, vocês vivem enganados, né, irmão? Aqui é bem claro, a palavra é bem clara, eu estou lendo para vocês. Então, irmão, nós ressuscitamos, nós aqui, eles, e você está se ressuscitando quando? Agora, irmão, você está conhecendo essas verdades. A verdade vai lhe libertar. O Espírito Santo que está aqui, e que aqui é o próprio Espírito de Deus, aqui é a própria palavra de Deus, ele vai testificar aí com você, como isso aqui é verdade, e que você vai ficar pensando aquela vida preguiça que você leva aí dentro do sistema religioso e vai ver que esses homens é mentiroso. Agora, está tão enraizada a mentira na tua mente que é difícil de você acreditar na verdade. Por isso que as pessoas hoje em dia não acreditam mais na palavra de Deus. Por quê? Porque diz um prega de um jeito, outro prega do outro, outro prega daquele outro. Por quê, irmão? Porque esse sistema religioso, cada um prega uma doutrina e eles não pregam a doutrina verdadeira. Então, quando a doutrina verdadeira chega até vocês, vocês não acreditam mais. A mente está tão cauterizada. Ó, irmão, é igual uma caverna. Quando você vai numa caverna, a água fica pingando lá de cima, lá para baixo. E ali, irmão, a água vai pingando, a água é mole, vai pingando, pingando, pingando e vai criando uma crosta, tanto de cima como de baixo. Aí, quando aí fé, as duas se unem, viram uma estalactite. Irmão, e aquilo é tão duro, aquilo é tão duro. Então, de tanta mentira entrar na mente de vocês, ela já cauterizou aqui na mente de vocês. A verdade chega e vocês não acreditam. Vocês não dão crédito. Aí diz aqui o 7, olha. Agora, agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Ó, irmão,
essa verdadeira graça, essa revelação, Paulo está dizendo que agora no tempo de Paulo, ele diz, está sendo manifestada a vocês, Éfeso, a igreja de Éfeso, onde ele estava pregando. Ele diz, agora, através de Jesus e através de mim, que estou pregando, ela está sendo revelada a vocês. Agora, nos dias de hoje, eu estou aqui, eu, Franciberg, estou aqui pregando essas verdades para que a graça de Deus, a revelação que esteve oculta, está lá em Colossenses, do capítulo 1, do versículo 26 em diante, o mistério que esteve oculto de gerações e gerações, agora foi revelado a você, porque Deus quis dar a conhecer a vocês. Deus está dando a conhecer a vocês agora, irmão. Essas verdades em mistério que esteve oculta, está lá Colossenses. Olhe lá Colossenses 1, do capítulo 26 em diante. Do 24 em diante, está falando que nós somos a igreja. Deus quer se manifestar à igreja, mas a igreja, irmão, ela não escuta. A Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, irmão, está aqui me usando para falar a vocês a verdade. Eu não quero arrancar dinheiro de vocês. Eu não tenho interesse de levar mentira para vocês, irmão. Irmão, eu fico agoniado, eu olho para essa humanidade e vejo a humanidade aí, numa idolatria, numa feitiçaria, numa mentira religiosa. Ó, irmão, e as pessoas seguem esses homens. Homens mentirosos, irmão, escravizando a vocês, arrancando dinheiro de vocês, vocês pagando para ouvir mentira e acreditando nas mentiras. Ó, irmão, e os likes desses homens? Ó, irmão, é like, viu? É like que não se acaba mais. O povo exalta esses homens, irmão. Agora a verdade, irmão, ninguém quer, ninguém gosta. Ninguém atenta para a verdade. O povo não quer a verdade. O povo prefere viver na mentira, irmão. Está lá em Oséias. É isso que o povo deseja. Tá certo, meus irmãos? Mas eu aqui tenho um compromisso em falar a verdade. Tá aqui, ó, irmão. Capítulo 7 diz, e agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Ó, irmão, Deus agora quer revelar a imensa riqueza da sua graça, que foi revelada através do que Jesus já fez, irmão. Ele não vai fazer, não, irmão. Ele já fez, irmão. E você tenta fazer tudo que Jesus já fez por você, irmão. Ó, irmão, quando você tenta fazer o que Jesus já fez, você anula essa verdade aqui. E você vive numa mentira, numa idolatria, num frenesi desesperado, tentando se achegar até Deus quando ele já fez, irmão, lá na cruz do Calvário. Atente, irmão, para a verdade. Estude, irmão, a verdade. Estude, irmão, devagarzinho. Lê o texto ali, acompanhe, irmão. Os versículos que eu falo aqui, você anote, você vai estudar, vai ver, irmão, que você vai entender e a verdade vai libertar você, irmão, desse sistema fraudulento e mentiroso. Vamos aqui para o 8. Olha. Aí está falando que isso Deus quis revelar aos séculos vindouros. Qual era o século vindouro? Se Paulo estava falando que era agora. Agora quando, irmão? Na época dele. E ele disse também, nos séculos vindouros. Então, Jesus revelou a Paulo, para Paulo ministrar aquele povo, para eles ter conhecimento, e também aos séculos vindouros, aos que viria, e aos que eu estou pregando agora a vocês, vai estar sendo revelado agora a vocês, e também nos séculos vindouros também, que vai ouvir essa mensagem, vai crer também. Tá certo, meus amados irmãos? Então o 8 aqui, diz aqui, olha, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vocês mesmo, é uma dádiva de Deus, ó irmão, não vem, ó irmão. E como é que você anda atrás da salvação, irmão?
Como é que você vai num lugar atrás de aceitar Jesus, irmão? Isso vem de Deus, irmão. Foi da vontade de Deus querer salvar quem Ele quer, irmão. É da vontade de Deus, irmão, Ele condenar quem Ele quer, irmão. Ele disse lá em João 3,16, aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas quem não crê, irmão, já está condenado. Ó, irmão, a religião quer salvar quem Deus condenou e condena quem Deus salvou. Quem é que eles condenam, irmão? Nós que pregamos a graça. Quem é que eles querem salvar? Quem Deus já condenou, irmão. Irmão, nós somos da descendência de Jacó, nós somos da descendência de Isaac. A religião quer salvar a descendência de Ismael, que Deus condenou, e quer condenar a descendência de Isaac, que é da promessa, que é da fé, que não tem obra, irmão. É pela fé, é por crer, irmão. Não é por fazer. A religião vive aí fazendo obra nas obras de Ismael. Não é por obra, irmão, é pela promessa, é por crer, é por acreditar, é por fé. Tá certo, meus irmãos? Então, que os irmãos aí venham a compreender, olha, 9. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Olha. Ó, irmão, outras versões está dizendo aqui, não é por obra, para que ninguém se glorie. Ó, irmão, é por mérito seu? Não é, irmão. Não é por mérito seu. A salvação que Cristo salvou não tem nenhuma participação de mérito seu, irmão. Isso vem de Deus, é dádiva de Deus, é dom de Deus. Foi Ele quem resolveu, foi Ele quem deu, foi Ele quem quis, irmão. Infelizmente, vocês não obedecem à palavra de Deus. Invalida a palavra de Deus com as vossas tradições. Deus já tinha dito aos fariseus, vós invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição, pelos vossos costumes. Aí a religião fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam e não tem entendimento. Jesus já orientava aquele povo. Vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Por quê, irmão? Porque eles obedeciam às tradições dos antigos. As mesmas coisas, os crentes de hoje obedecem os seus antigos, os seus pastores, e eles vão enganando e enganando o povo, e aí vão ensinando o povo, e o povo vai aprendendo a mentira, e vai vivendo na mentira, e vai vivendo no engano, e vai morrendo esperando Deus, e Deus nunca vem, e Deus nunca chega, porque Deus, irmão, eles não acreditam que o próprio Deus mora dentro deles, vive dentro deles, opera dentro deles, mas eles, quer dizer, vive dentro deles, não pode operar, porque eles vivem na mentira, né, irmão? Mas quando a pessoa vive a verdade, acredita na verdade, aí Deus opera, né? Então tá aqui, olha, o 10. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Ó, irmão, nós vivemos uma nova vida. Foi do próprio Deus que resolveu fazer esse propósito. Foi Deus que escolheu essas obras boas para nós viver nela. Ó, irmão, você está no sistema religioso, você pode ser um filho de Deus. Eu creio que você é. Apenas você está dominado por esse sentimento de mentira, de rejeição, que você não acredita nas coisas de Deus. Você acredita no que o seu pastor, que mente para você, prega aí para você. Vocês não acreditam na verdade de Deus. Vocês não acreditam nas Sagradas Escrituras. Vocês mandam aceitar Jesus, mas vocês mesmos não aceitam.
Vocês pregam para os outros aceitar. Só que o que vocês pregam para aceitar o Jesus que vocês pregam é um Jesus fraudulento, é um Jesus mentiroso, é um Jesus que ama você, é um Jesus que salva você, depois ele condena, é um Jesus que lhe ama, depois ele lhe odeia, é um Jesus que cobre você com a mão dele, depois ele solta a mão em vocês, é um Jesus que você não der dinheiro, ele manda você para o inferno. É um Jesus que ele fez a parte dele, se você não fizer a sua, ele solta ali a mão. Então, irmão, é um Jesus esquizofrênico. Uma hora ele lhe ama, outra hora ele lhe odeia. Uma hora você está no céu, outra hora você está no inferno. Uma hora você é servo de Deus, outra hora você está roubando a Deus. Então, irmão, que boas novas é essa? Boas novas, irmão, é isso que eu acabei de pregar a vocês aí, que Jesus ama vocês, mas vocês estão vivendo uma vida de idolatria, de feitiçaria e de mentira. É preciso, irmão, se viver uma nova vida. Olha, foi da vontade de Deus, não foi da sua, irmão. Olha, está aqui o 10, olha. Foi o próprio Deus que fez de nós e que somos e nos deu uma vida nova da parte de Jesus Cristo. Ó, irmão, ele nos deu uma nova vida. Ó, irmão, quem está em Cristo, eu já disse, já é uma nova criatura. Você tem, irmão, que viver em novidade de vida. Está lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Eu acho que no versículo 4. Viver em novidade de vida. Viver em uma nova vida. Viver na verdade, irmão. Aí diz aqui, olha. Para que fizéssemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempos atrás. Ó, irmão, na fundação do mundo ele planejou essas obras para que nós vivêssemos nela. Para que nós andássemos nela. Não é andar nas obras que eles pregam aí, não, irmão. É nessa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, irmão. Então eu provei aqui na Bíblia que salvação, irmão, não depende de mim, não depende de você. É um mérito que aconteceu, que Deus decidiu há muito tempo atrás, na fundação do mundo, que Paulo fala em Éfeso, que ele nos escolheu na fundação do mundo. Lá em Romano, no capítulo 9, do versículo 6 em diante, do versículo 6 em diante, 7 em diante por aí, vai dizer que ele escolheu o gêmeo, tinha o gêmeo, não tinha nem nascido, nem tinha feito bem, nem tinha feito mal, não tinha praticado nenhuma obra, e ele resolveu amar um e odiar o outro. Ele não gostou de Esaú e amou a Jacó. Ele escolheu salvar Jacó e condenar Esaú. Lá em Hebreu, no capítulo, acho que 12, está falando que Esaú buscou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas, chorando, mas Deus rejeitou ele. Ó, irmão, esse sistema religioso aí, ó, irmão, se você permanecer e morrer desse jeito, nesse sistema religioso, Deus vai rejeitar vocês. Vocês clamam a Deus, está lá em Isaías, porque nós clamamos e o Senhor não atenta para o nosso clamor. Ó, irmão, por quê? Porque vive numa mentira, vive numa idolatria. Está lá em Isaías, irmão. Porque não atenta para o nosso clamor. Porque nós clamamos e tu não responde. Irmão, vá lá no Velho Testamento e procure qual o jejum que agrada a Deus. Aí ele vai dizer que é soltar as ligaduras da impiedade, da mentira, da falsidade e andar em verdade. O jejum que Deus quer para você é a misericórdia, é o amor, é a paz, é a verdade, é a justiça. Irmão, é pesado. A palavra bate, é pesada. Lembra de João, lá em Apocalipse,
que quando o anjo mandou ele comer o que ele escreveu, o papel, o livrinho, diz ele que quando botou na boca era amargo. Mas ele disse que quando chegou no estômago era doce que nem o mel. Ó, irmão, a palavra no começo vai de encontro com aquela hipocrisia que a gente vive, com aquela idolatria que a gente vive. Mas, irmão, depois de alimentado e exercitado as faculdades, lá em Hebreu está dizendo que aqueles que têm as suas mentes exercitadas com as faculdades da verdade, ele se torna mestre. Pelo tempo decorrido, Paulo disse, já devia ser mestre. Então, irmão, a palavra no começo, ela dói, ela bate. Ela vai de encontro com a hipocrisia que a gente vive. Mas depois, ela alimenta, dá alívio, dá refrigério, dá conhecimento, dá verdade e dá santidade. Deixo a graça e a paz, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Ó, irmão, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dê um joinha, dê um like, irmão. Ó, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ó, irmão, você frequenta aí um sistema religioso e você acha que você vai para o céu porque você frequenta esse sistema religioso. É não, irmão. Ó, irmão, eu vou dizer aqui uma verdade que muita gente não vai aceitar, não. Se você, irmão, que anda nesse sistema e acredita nesse sistema, se você começar a dar crédito a essas palavras aqui que eu leio, e você se reunir aí com a sua família em casa, e você ler um ou dois versículos dessa Bíblia aqui, e você praticar e viver na verdade aqui, irmão, aí Deus lhe ama, Deus lhe quer. Você é filho de Deus, você se torna ser um filho de Deus. Agora, irmão, não adianta você estar num sistema religioso mentiroso, reunido com milhares de pessoas e vivendo numa falsidade religiosa, numa mentira, no engano. Irmão, você está se afastando cada vez mais de Jesus, porque Jesus não está em religião. Jesus está aqui, irmão, olha. Ele está aqui, aqui é a palavra dele, aqui é a verdade dele, e ele está aqui, olha, no coração de vocês. Ele está aí, dentro de vocês. A morada dele é lá no céu, espiritualmente. O espírito dele está lá no céu, mas também tem o poder de estar aí dentro de você. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11. O Espírito de Deus, ele habita lá, como ele é onisciente, ele está lá. O Espírito dele está aqui, que é a palavra dele, é Espírito de vida, que está aí dentro de você. Agora, se só crer, se quiser, não sou obrigado, você não é obrigado a crer, não é obrigado a acreditar. Eu estou falando a verdade, se crer se quiser. Se não quiser, você continua acreditando no mentiroso. Mas você não está se chegando a Deus, você está se afastando de Deus. Deus está indo para cá e você para cá, ué, na contramão. Ué. Você passa por ele, mas não enxerga ele. Lembra que os dois discípulos no caminho de Emaús, olha, passaram por ele, caminhava com ele e não conhecia ele. Você está do mesmo jeito. Deixa a graça e a paz, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, irmão. Compartilhe, irmão. Compartilhe. Isso é a verdade, irmão. Amém. Deixa a graça e a paz a todos vocês. Amém.